Quero saudar todos na paz do Senhor Jesus. Quero ler aqui em Efésios, capítulo 6, e o versículo 10, onde fala a armadura de Deus. Diz assim: No demais, irmão meu, fortalecei-vos na força do Senhor e na força do seu poder. E revesti-vos de toda a armadura de Deus e possa estar firme contra a astuta cilada do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e nem o sangue, mas sim contra os príncipes, contra a potestade, contra os príncipes das trevas desse século, contra a hoste espiritual da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai tudo a armadura de Deus e possa resistir os dias maus. Havendo feito isto, ficar firme. Está, pois, firme, tendo cingido o vosso lombo com a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando o pé na preparação do evangelho da paz. Tomai sobretudo o escudo da fé, qual pode pagar todos os dados inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, e vigiando, e nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Então vejamos o que diz aqui a palavra de Deus, Efésios, capítulo 6, versículo 10, onde o apóstolo Paulo está ensinando os irmãos de Efésios a como se preparar para enfrentar os dias maus. A Bíblia disse que ele disse: olha, no demais, irmão meu, fortalecei no Senhor na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, possa estar firme contra a astuta cilada do diabo. Paulo estava alentando aqueles irmãos de Efésios para que eles viessem revestir do poder de Deus, porque Satanás estava armando muitas laçadas, o diabo estava investindo contra eles, tentando fazer-eles impedir de fazer a obra de Deus, ou até mesmo de ser um cristão. Por fazer poucos tempos que Jesus tinha sido morto, mas que Jesus tinha ressuscitado e subido para o céu. E Satanás sabia disto, que o evangelho estava sendo pregado. Então ele começou a levantar com grandes fúrias entre os irmãos de Efésios, e Paulo estava ensinando, estava dizendo: irmãos meus, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra a astuta cilada de Satanás. Aí ele disse mais: porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra o príncipe, contra a potestade, contra o principado das trevas desse século, contra a hoste espiritual da maldade do lugar celestial. Então o que o diabo estava fazendo? Usando alguém para investir contra eles, talvez levantar calúnias, persegui-lo, porque eles pregavam o evangelho, viviam o evangelho. Então Paulo dizia: olha, não temos que lutar contra o sangue nem contra a carne, mas contra o espírito das trevas, que é Satanás, que está lutando. Aqui nós vejamos que a luta que ele estava enfrentando era dentro mesmo da religião que ele estava, dentro da própria igreja que ele estava. Talvez alguém que não estava com uma vida correta na presença de Deus, com uma vida vivendo o evangelho da verdade, entendeu? Talvez começou a se levantar contra eles mesmos. Por isso que ele disse: olha, porque não temos que lutar contra a carne e nem o sangue, mas contra o espírito da maldade no lugar celestial. Então Satanás estava lutando entre eles mesmos, e Paulo estava dizendo para aqueles irmãos que eles viessem revestir da armadura de Deus para que pudesse vencer o mal. Aí disse mais aqui, portanto, tomai tudo a armadura de Deus para que possa resistir os dias maus, havendo feito, ficar firme. Tomada a armadura de Deus para resistir os dias maus. Paulo estava dizendo, o apóstolo estava dizendo ali, que os dias difíceis se viria, mas aqueles irmãos viessem se revestir do poder de Deus para que eles pudessem enfrentar esses dias maus, resistir o inimigo e viver segundo a palavra de Deus. E disse: está, pois, firme, tendo surgido o vosso lombo com a verdade, revestir a couraça da justiça, calçar os pés na preparação do evangelho da paz, estando firme, tendo surgido o vosso lombo com a verdade. Então o homem só pode vencer o inimigo com a verdade. Desde o momento que ele busque a Deus, está com a verdade na mão, ele pode vencer a Satanás.
Porque o inimigo, você não pode vencer Satanás se você estiver no erro, porque ele é um espírito maligno. E Paulo estava dizendo para aqueles irmãos: viesse surgir o vosso lombo, viesse se revestir, viesse viver a verdade, estar de acordo com a palavra de Deus, para que eles pudessem vencer o seu inimigo. Ele disse: olha, calçar os pés na preparação do evangelho da paz, sobretudo o escudo da fé, qual poderão pagar todos os dados inflamáveis do malignos. O que ele queria dizer é que nós tínhamos que ser revestidos do poder de Deus, aumentar nossa fé, confiar em Deus, porque Deus apagará todos os dados inflamáveis do maligno. Tudo que o inimigo tinha feito por ele iria ser pago, iria se pagar, entendeu? Que aqueles que acreditavam, aqueles que confiavam em Deus, aquele que vivia segundo a palavra de Deus, eles pudessem continuar firme, e tudo que o inimigo já tinha feito por eles ia apagar, não ia mais se lembrar daquilo, mas eles tinham que estar revestidos de toda a armadura de Deus. E disse mais: tomai sobretudo o escudo da fé. A fé é a coisa mais importante. Se você tem fé em Deus, entendeu? Então todas as coisas são possíveis. Em primeiro lugar é a fé. Você tem que acreditar que a palavra de Deus, que este livro é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, tudo que está escrito aqui, então nós temos que crer e acreditar e confiar que um dia nós vamos sair dessa terra para morar com Jesus no céu. E disse mais: tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia é a espada. O Espírito Santo é o que interpreta para nós as Bíblias Sagradas. E ele estava dizendo: tomai o capacete da salvação. Se você está com a Bíblia, ela te protege. Se você está dentro da palavra de Deus, ela é um escudo, ela é o capacete da salvação. Então o inimigo não pode tocar na tua vida. Ele pode bramar como um leão, ele pode rangir os dentes, mas não pode chegar até você. E disse mais: orai em todo o tempo, e oração e súplica no Espírito, e vigiai. Então ele está dizendo aqui que o segredo, Deus é investido na armadura de Deus, orar em todo o tempo. Não é aquela oraçãozinha que muitas vezes nós fazemos na igreja, só e acabou. Não, nós temos que orar em todo o tempo. Tivemos oportunidade, nós temos que estar em oração na presença de Deus, porque nós estamos em guerra, nós estamos em batalha, estamos em uma guerra tremenda, e essa guerra é espiritual. Nós só podemos vencer se nós estivermos em oração e vigilâncias. Por quê? Porque o inimigo armará lá muitas laçadas para que possa nos pegar, entendeu? E nos fracassar da fé. Então o apóstolo estava dizendo: observará em súplica por todos os santos. Quer dizer, não é pedir para um santo aquele que está lá na parede, não. Orai em favor de todos aqueles que vivem a palavra de Deus. Ele é santo na presença de Deus, entendeu? Ele estava dizendo: orai em favor dos outros, para que possa resistir os dias maus. E nós sabemos que nós, no dia que estamos vivendo, nós temos liberdade para pregar a palavra de Deus. Você tem liberdade para chegar aqui alguém e falar do Evangelho de Jesus para essas pessoas, entendeu? E aqui talvez ele já estava encontrando dificuldade de falar desse Evangelho, por isso que ele estava dizendo: orai, vamos se revestir, para que nós possamos enfrentar os dias maus que estava por vir, entendeu? Paulo já estava sentindo, o apóstolo já estava sentindo que dias difíceis viria. E hoje nós temos liberdade de falar do Evangelho abertamente, mas eu quero dizer a todos que isso, entendeu, não vai demorar muito tempo, isso vai começar a mudar. Por quê? Porque a palavra de Deus ela está se cumprindo, o Evangelho do Senhor está se cumprindo, Jesus está para voltar, e o inimigo está fechando o cerco de todo lado, para que o Evangelho não seja pregado a todo mundo. Porque ele sabe que quando o Evangelho ser pregado a toda criatura, então verá o fim. Então o que o diabo está fazendo? Ele está fechando as portas em vários lugares. Quantos países que hoje o Evangelho já não pode mais ser pregado abertamente, entendeu? Hoje nós estamos num país que podemos falar do Evangelho de Cristo abertamente.
anunciar o Evangelho, falar a verdade, entendeu que não temos censura. Então nós temos que aproveitar essa liberdade que Cristo deu, que Jesus deu, que está dando para nós a oportunidade de evangelizar, de pregar, de anunciar o Evangelho para todas as pessoas. E é o que eu estou fazendo agora. Você que vai ouvir esse vídeo, entendeu? Você examina as Escrituras Sagradas, examina a Bíblia, porque é a Bíblia que vai dar para você a salvação. Você não precisa ficar somente que os pregadores, os pastores falam, mas você tem a Bíblia na tua mão para você examinar. E quando você examina a Bíblia através do Espírito Santo, ele vai te começar a mostrar para você o que é a verdade. Porque muitos hoje estão com a Bíblia, estão torcendo a palavra de Deus, entendeu? Estão aí torcendo a palavra de Deus e estão dizendo que Jesus só quer o coração, que não precisa viver numa doutrina, que não precisa ser assim, que Jesus vai voltar e vai levar todo mundo para o céu. Estão enganados. Jesus só vai levar aquele que estiver revestido do seu poder. Por quê? Porque o inimigo, Satanás, ele não está brincando, ele está aí lutando, entendeu? E hoje o que ele está lutando na vida das pessoas não é mais uma perseguição, principalmente dentro do nosso país, de prender alguém, de bater alguém, matar alguém. Não, ele está lutando na parte espiritual, entendeu? Ele está lutando na parte espiritual, colocando todo mundo viver um evangelho que muitas vezes não transforma. Isto é a estratégia de Satanás. Mas aquele que vive o evangelho verdadeiro, o evangelho que transforma, o evangelho que dá vida, esse vai esperar a volta de Jesus e vai subir com Jesus para os céus. Mas para isto temos que se revestir da armadura de Deus. O próprio Satanás hoje, ele usa a Bíblia para enganar milhares e milhares de pessoas. O diabo, ele é astuto. As pessoas podem ir num centro de macumba que lá vai estar Bíblias, entendeu? Porque a palavra de Deus, ela só tem poder na vida de uma pessoa que vive na oração e no jejum, na presença de Deus. A Bíblia, ela se torna Deus falando, entendeu? É quando o homem, quando a mulher dedica a sua vida na presença de Deus. Quando o pregador, o pastor, o obreiro, o missionário abre a Bíblia, mas se ele vive segundo o Espírito Santo, ela tem poder. Ela tem poder para falar. Mas quando a pessoa vive na carnalidade, vive uma vida que não está de acordo com a palavra de Deus, que não está de acordo com a doutrina de Cristo, então a Bíblia, ela se torna-se um livro como outros livros, entendeu? Porque aquela pessoa que pode ser o canal de bênção para transmitir, ser o vaso, ele não está preparado, ele não tem o intérprete na vida dele, que é o Espírito Santo. E nós sabemos que o Espírito Santo é o que pode interpretar para nós a Bíblia Sagrada. Se você não tiver o Espírito de Deus na tua vida, não existe interpretação da palavra de Deus, não. O Espírito Santo, ele tem que morar dentro de nós. Quando os apóstolos só puderam entender a palavra de Deus, depois que receberam o Espírito Santo no dia do Pentecoste, a primeira pregação de Pedro, mais de 3.000 almas aceitou ao Senhor Jesus. Pedro, que tinha negado Jesus, aqueles apóstolos que estavam escondidos, dali para frente eles começaram a sair e anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, entendeu? Eles não tiveram mais medo de perseguições, da luta, dos problemas, não. Aqui eles já começaram a dizer, olha, revestir da armadura de Deus, porque vamos enfrentar dias mal, e esses dias nós temos que enfrentar cheio do poder de Deus. E que Deus abençoe a todos, sempre você possa examinar as Escrituras e cuidar até nela a vida eterna. Que Deus abençoe em nome de Jesus.